Boa noite. Então, hoje sou eu que estou aqui no GEPA para fazer a palestra dessa noite. Mais uma segunda-feira aí de live para a gente falar um pouquinho aí de Jesus, né? Falar um pouquinho do Evangelho. Então, vamos lá, vamos aproveitar aí esse momento para a gente, né, estar aí um pouquinho próximo, mesmo que distantes, né? Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso encontro espiritual, certo? Nosso encontro aqui online. Então, vamos lá, né? Vamos começar com uma prece para a gente poder se acalmar aí um pouquinho, certo? Então, que possamos nesse instante, em nossos lares, tranquilizar nossa mente, tranquilizar o nosso coração, que possamos agradecer a Deus mais uma vez por este dia, por esse momento, pela oportunidade de aprendizado que nos é dada, mais uma vez. Que nesse momento, os bons anjos de luz estejam conosco, nos abraçando, nos envolvendo, fortalecendo o nosso amor, fortalecendo a nossa fé, a nossa luz, a nossa alegria. E que assim, envolvidos nessa luz, possamos estar aí dando início ao estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, mais uma vez boa noite, pessoal. Hoje eu tô aqui no GEPA para falar um pouquinho sobre Jesus, né? Que ele que é o nosso guia, o nosso mestre, e nesse momento aí em que a gente, né, nós estamos sendo chamados a mudanças, né? E que a gente possa então, já que vamos nos colocar para mudanças, seguir a mudança, né? O melhor exemplo de mudança, de renovação que a gente tem. E hoje eu baseei o estudo nesse livro, chama Parábolas e Ensinos de Jesus, né? Do Caibar Schutel, que é um livro bem bacana, tem vários textos, e hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a fé, né? Por que eu pensei nesse tema? Porque, poxa, o que mais pode fortalecer a gente para vivenciar um momento difícil como esse, se não a fé, né? Só que não adianta a gente ter uma fé que não seja também esclarecedora, né? E é por isso que a gente tem aí na doutrina espírita, né, um dos preceitos que Kardec traz pra gente, até não sei quem assistiu o filme do Kardec, né? O filme saiu, acho que foi o ano passado, não sei. É o ano passado. Tava até nos cinemas e tudo. E uma das coisas que ele fala, que é uma das coisas que ficou marcante, né? Ele, por ser cientista, trazer aí a questão da fé, mas lembrar que a fé tem que estar associada à razão, ao conhecimento, ao entendimento. Não basta só a gente ter a fé, né? A fé no nada. A gente tem que ter, né? Ah, mas a fé em Deus. E aí, esse é uma parte até que eu quero falar bastante,
Quero chegar nesse aspecto porque também, né, a ideia que nós temos às vezes de Deus, né, de como a gente concebe o Criador, também é uma questão que nos traz aí reflexões que pode nos fortalecer na fé ou não, né? Mas eu vou começar aqui com um texto do Evangelho de Lucas, né? Capítulo 17, versículos de 5 a 9. E disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. O Senhor respondeu: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a este sicômoro: arranca-te e transplanta-te no mar, e ele vos obedeceria. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou guardando gado, quando ele voltar do campo, lhe dirá: vem já sentar-te à mesa? E que antes não lhe dirá: prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me, enquanto como e bebo, e depois comerás tu e beberás? Porventura, agradecerá o servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Então é um trecho, né, onde, né, Jesus traz aí a ideia de que a fé, ela tem que estar embasada, ela tem que estar associada a outras virtudes, porque a fé por si só não vai nos levar, ela se torna vaga, ela se torna frágil, né? Então não adianta eu falar: eu acredito em Deus, Deus vai me salvar, e eu ficar lá esperando, né? Porque não é assim que as coisas acontecem. A gente da mesma forma que nós acreditamos em Deus, aliás, da mesma forma não, né? Nós dizemos que acreditamos em Deus, e Deus acredita de fato em nós, porque Ele, em todo momento, Ele tem absoluta certeza de que nós conseguiremos superar os obstáculos, nós conseguiremos aprender, nós conseguiremos realizar tudo aquilo que nos propomos. Quem duvida, né, na verdade, somos nós, não é Deus quem está duvidando, né? E por quê, né? Essa questão justamente da fé, né? O nosso amigo aqui, o Kaibar Schutel, ele coloca uma frase, né? Que ele fala que a fé é o maior tesouro da alma, né? E por que ele diz isso, né? Porque é a fé, né, que nos fortalece para o que a gente precisa vivenciar, para que a gente tenha condição, né? E aqui, nessa passagem específica que eu li, ele fala sobre a fé estar associada à caridade. Então, não adianta eu acreditar que o bem vai acontecer se eu não praticar o bem, né? Então, é isso que Jesus nos coloca. A fé, ela realiza milagres, ela, né, nos transforma. Ela é um agente transformador da realidade. Porém, a fé é algo que tem que ser buscado. É algo que é nossa escolha ter fé. Não é uma coisa que a gente nasce, né, e a fé já está lá. A gente precisa buscar. E para a gente buscar a fé, a gente tem que entender. E a gente tem que acreditar, né? A fé aí básica que a gente tem que ter é em Deus, é no nosso Criador, na sua infinita bondade, na sua infinita, né,
em todo o seu amor, em toda a sua inteligência, sabedoria. Então, temos que acreditar em Deus. E para mim, isso é sempre uma coisa que eu gosto de colocar quando eu tenho a oportunidade de falar. Por quê? Porque a fé, ela é em Deus e eu tenho que entender que Deus não é um homem, né? Ele é o Criador, ele não é criatura, né? Então, eu preciso, para conseguir embasar a minha fé, eu preciso conseguir compreender a diferença entre o Criador e nós que somos criaturas de Deus, né? Então, ele não é imperfeito como nós, ele não é rancoroso, né? Ai, mas porque Deus está me punindo, né? Nossa, o que está acontecendo agora no mundo é um castigo divino para a humanidade, porque a humanidade não cuidou do planeta. Não, gente, isso não é. Se eu acreditar que Deus é esse ser, essa pessoa, essa criatura, esse criador que seja, mas que ele seja tão imperfeito a ponto de ser birrento, a ponto de ser rancoroso, falar, não, eu fiquei bravo, eu construí um planeta bonitão para vocês, dei na mão de vocês foram lá e cegaram tudo, então agora eu vou pegar de volta. Parece uma criança, né, no auge dos seus 7 anos de idade, que pegou a bola, foi brincar com os amiguinhos na rua, os amiguinhos não jogaram do jeito que ele queria, ele perdeu, e aí ele fala, então tá bom, me dá minha bola que eu vou pegar ela de volta, vou embora, eu não vou mais brincar com vocês, né? Então, a gente não pode pensar, né, pra mim pelo menos, pra ter fé, pra acreditar em Deus, com toda a sua grandeza, com toda a sua bondade, pra que eu me sinta segura e amparada, para que eu fale, poxa, Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando de nós, eu confio. Como é que eu vou confiar num menininho de 7 anos que a hora que alguém não brinca do jeito que ele quer, ele perde, e aí ele vai lá e pega o brinquedo e sai correndo para casa, né? Não tem como eu ter essa confiança, né, nesse ser. Então, para eu confiar, para eu estar lá e falar, confia em Deus, Deus tem que ser muito maior que isso, tem que ser muito melhor que isso. Ele é a perfeição, ele é perfeito, ele é sábio, ele é onipresente, né? Ele sabe de todas as coisas, de tudo. Então, ele jamais vai ter essa ideia de colocar de falar, não, agora eu vou jogar essa situação lá para punir os seres humanos que estão lá. Muito pelo contrário, porque para mim uma das características que faz aí ter confiança em Deus, né, é que e contar com ele para tudo na minha vida e buscá-lo é saber que dentre tantas virtudes ele é também misericordioso, né? Então, como que eu vou pensar que poxa, Jesus, né, Filho de Deus, nosso irmão, esteve aqui na Terra, falou do perdão, perdoar 70 vezes, 7 vezes. Aí Deus não nos perdoa. Então, Jesus falou de perdão e Deus é um cara que está nos castigando. Faz sentido? Não faz, né? Pelo menos para mim, não faz o menor sentido. Então, aliás, né? Deus, na sua perfeição, sequer se ofende, porque ele nos criou imperfeitos, ele tem consciência, ele sabe da nossa imperfeição, sabe que a gente vai errar, mas por saber que a gente é imperfeito, que a gente vai errar, ele sabe também que a gente tem todo o potencial, toda a capacidade para acertar, para corrigir os nossos erros. Então, quantas vezes forem necessárias, ele irá
com toda a sua misericórdia, nos perdoar e nos dar a oportunidade de mudança. Então, esse é Deus. É o Deus que traz aí para nós essa que pode ser aí a base da nossa fé. É nesse Deus que eu posso acreditar, que eu tenho fé nele e que as coisas vão dar certo, que as coisas vão acontecer de forma positiva, né? Hoje, né, nos estudos, eu estava vendo algumas palestras onde se fala justamente disso, né? Que, poxa, Deus sabe o que está fazendo e as coisas vão... Não existe dor, existe aprendizado. Então, tudo que a gente vivencia, que a gente de repente não gosta, não é dor para nos causar sofrimento aleatoriamente. É a oportunidade que a gente tem que aprender. E a gente tem que começar a olhar para isso dessa forma, como algo positivo, como algo que possa nos trazer um aprendizado. E aí, assim, eu fui buscando, né? E eu até peguei um trecho aqui de um livro da Clarice Lispector, que se chama Uma Aprendizagem, ou o Livro dos Prazeres, esse daqui, que ela tem a personagem, ela se encontra num conflito existencial, e eu queria ler um trecho para vocês, porque esse conflito existencial, esse relato dela, das suas inconstâncias com Deus, né? Que ela fala que é o Deus, é muito bacana, porque reflete muito a nossa humanidade, né? E muitas vezes nessa nossa humanidade a gente tem essa ideia de que a gente tá, né? Tem aí de contato com Deus. Então a personagem tá vivendo um conflito e ela coloca assim, né? Que ela agora estava só para a dor que tivesse que vir. Sabia que se estava só e para a dor que viesse, mas isso não vinha da humildade, de uma aceitação ou de uma coragem, mas como um desafio ao Deus com que agora, por desilusão e solidão, ela parecia querer medir forças. Tu me criaste através de um pai e de uma mãe e depois me largaste no deserto. Em vingança estranha, pois era contra si mesma, contra uma criança do Deus, era no deserto então que ela ficaria e sem pedir água para beber. Quem sofreria mais com isso era ela mesma, mas o principal é que com o seu sofrimento voluntário ofendia o Deus e então pouco lhe importava a dor. Quantas vezes a gente não reage assim, né? A gente se coloca de uma forma, né? Querendo falar, não, Deus, ó, eu vou provar aqui que eu vou sofrer só para você me ver sofrendo, né? E aí continuando. Mas seu Deus não lhe servia. Então o Deus dela não servia. Fora feito a sua própria imagem. Parecia-se demais com ela. Tinha alguma ansiedade nas soluções. Só que nele era ansiedade criadora. A mesma severidade que era dela. E quando ele era bom, o era igual a ela se tivesse bondade. O verdadeiro Deus, não feito à sua imagem e semelhança, era por isso totalmente incompreendido por ela. E ela não sabia se ele poderia compreendê-la. O seu Deus até agora fora terrestre e não era mais. De agora em diante, se quisesse rezar, seria como rezar às cegas, ao cosmos e ao nada. E, sobretudo, não podia mais pedir ao Deus. Descobriu
que até agora rezara para um eu mesmo, só que poderoso, engrandecido e onipotente, chamando de o Deus. E assim como uma criança via o pai como uma figura de um rei. Então, né, olha que sensibilidade, né? Eu gosto desse texto porque da primeira vez que eu li, eu falei, poxa, olha que diferença, né? Da ideia do Deus real e quantas vezes a gente não quer embasar a nossa fé, aquilo que a gente acredita, numa versão humana super poderosa de nós mesmos. Porque o que a gente muitas vezes quer de Deus é o quê? Que Ele faça a nossa vontade, que Ele atenda aos nossos caprichos, que Ele encaminhe a nossa vida da forma que a gente quer. Então, nós nos colocamos aí muitas vezes nessa questão, por conta de uma humanidade que é um fato, que é real, a gente se coloca justamente nessa questão de brigar com Deus, né? Porque a gente, em vez de buscar entender, ou nem tanto entender, porque a gente ainda a gente é limitado ainda para que a gente entenda, né? Então nós temos nossas limitações por sermos humanos, encarnados aqui neste planeta Terra, neste momento, nós somos ainda limitados, então é difícil de entender a Deus. No entanto, poxa, é muito importante que a gente pense e que a gente comece a olhar para Deus como ser que é Deus, né? Que é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, que está lá no Livro dos Espíritos, questão número 1, né? A gente sabe. No entanto, não é só isso, né? Que aí é o que a gente tem que lembrar aqui dessa passagem de Jesus no Evangelho, quando ele fala, né? Que ele traz aí, né? Numa forma de parábola, né? Traz aí com exemplos da época, falando que, poxa, se a gente tivesse um pouquinho de fé, transportaríamos, né? Plantas, transformaríamos montanhas, né? Transportaríamos de lugares para o outro, mas que isso, né? A fé, ela tem que ser embasada no amor, tem que ser, né? Quando eu falo vou ter fé, vou acreditar em Deus, eu vou acreditar no amor, né? E aí a dificuldade nossa muitas vezes em ter uma fé que de fato nos console, de fato nos traga o aconchego, a segurança, é porque a gente opta por não ter a fé no amor, em Deus, exatamente. A gente traz a ideia de termos fé numa criatura superpoderosa que nós criamos, que vai trazer, mas Deus é bom. É bom. É bom para todos, para a humanidade. Ele não vai satisfazer os meus desejos egoístas para ser bom só comigo e deixar o resto da humanidade aleatória isso, né? Então, se ele é bom para todos, porque ele é justo, né? Porque ele é soberano, ele é misericordioso, né? Então, é isso que a gente tem que lembrar, né? Então, eu sempre gosto muito de falar, quando eu tenho oportunidade, dessa questão de desconstruir essa ideia de um Deus humanizado, né? E a gente começar a pensar de forma mais inteligente que Deus não é um ser humano, ele é o Criador,
né? Então ele sabe de todas as coisas, ele entende todas as coisas, ele nos entende, ele nos aceita, ele nos ama. Ele sabe quando a gente está sofrendo e ele busca formas de nos consolar, de nos abraçar através dos outros. E que possamos nós também sermos ferramentas aí de Deus para consolar os nossos irmãos, para levar. Então, poxa, aqui na casa a gente está vivendo um momento que a gente, poxa, está tão feliz, porque diante de tudo isso é muito sofrimento, é muita dor, a gente se compadece do sofrimento das pessoas. E até por isso, né, que está sendo bom, porque, poxa, a gente está tendo oportunidade, durante anos a gente fez aí, né, a gente já tinha os trabalhos todo sábado de fazer sopa fraterna, a gente já fazia café da manhã de terça e quinta para as pessoas, moradores de ruas, a gente já tinha esses trabalhos que a gente continua realizando nesse momento. No entanto, agora eles tomaram uma proporção que é ainda maior, né? Porque as pessoas, os nossos trabalhadores estão lá, colocam suas luvas, colocam suas máscaras e saem para ir até essas pessoas para levar. E quando a gente sai do nosso lugar, né, da nossa dificuldade e vai lá ver como é a dificuldade do outro, é quando a gente tem a maior oportunidade de renovação e a gente tem a oportunidade de olhar para o outro, olhar para nós, olhar para Deus e falar: o bem existe, porque eu estou conseguindo, mesmo com as minhas angústias, com as minhas questões nesse momento, eu estou conseguindo sair do meu lugar. Então, poxa, Deus tem fé em mim, Deus acredita em mim e eu tô podendo fazer algo de bom. Eu tô fazendo. E, poxa, da mesma forma, a gente tem aí a ideia, né, de que para essas pessoas, né, nós somos aí os mensageiros. Então, assim, a fé, ela tem que estar associada à caridade. Porque não adiantaria a gente só ficar rezando lá na nossa casa e falar: ai, Deus, eu tenho fé no Senhor, que o Senhor vai ajudar as pessoas que estão lá passando fome. Tá, eu acredito, beleza, mas como que a comida vai chegar até lá? Se não através de nós, que somos pessoas que estamos aqui e que nos colocamos na disposição de fazer o bem. Ah, mas eu não me sinto bem, eu sou do grupo de risco, eu não estou confortável. Beleza, mas você pode mandar algum alimento, você pode fazer uma ligação, você pode acolher, né, e fazer o bem de alguma forma, né? Então, você pode falar coisas boas aí para as pessoas nas redes sociais, né? Estamos aqui, a gente vai se superando. Não é confortável a princípio? Não, né? A gente, todo mundo que tá dando palestra virtual aqui no GEPA, fazendo as lives, né, tem essa sensação. A gente se conversa, né, e vai falando: poxa, não é fácil, porque enquanto você tá fazendo uma palestra, né, eu já faço isso, dou palestra na Casa Espírita desde os meus 16 anos, né? Eu tô com 31 agora, então assim, já faz um tempo. No entanto, eu tava vendo todas as pessoas que estavam assistindo, eu tava vendo as expressões dela, e era uma coisa que ficava restrita a um espaço, e agora não. Então, a gente tem que se superar, que não é fácil, mas eu tenho que acreditar. Né, eu tenho fé, eu busco, né, me preparo e vamos lá, e vamos fazer. Eu não vou ficar parada esperando que as coisas aconteçam simplesmente porque eu acredito que Deus vai enviar o Salvador. Não é assim.
nós temos que fazer. A fé é algo que requer a nossa busca, né? Então, assim, o Caibar Schutel aqui no livro, né, que eu citei para vocês, esse daqui, ele coloca, né, que a fé é comida, a fé é bebida, e assim como comer e o beber não se obtém sem o adquirir e o fazer, também a fé não se conquista sem a aplicação de meios adequados à sua obtenção. Então, não adianta eu querer ter fé e não fazer nada, porque a fé é algo que eu vou construir em mim, vou construir no outro, né? É o meu exemplo, a minha vivência, o que eu fizer que vai levar aí a fé a tantas outras pessoas, né? E a mim mesma. Então eu preciso buscar a fé no bem, na caridade, né? Poxa, que bom, né? Essa semana você vê, né, idosos, crianças, todos sendo alimentados, né? Porque a gente está aqui fazendo um trabalho. Por quê? E assim, e é muito bonito porque a gente, nessas andanças, né? Os trabalhadores vão nos falando que a solidariedade existe até mesmo entre essas pessoas que pouco têm. Mas quantas vezes os meninos vão levar ali um marmitex para algum morador de rua e eles falam, não, hoje eu já recebi, eu já comi, tem outras pessoas que ainda não comeram, leve para eles. Então, temos dificuldade? Temos, todos temos, em diversos momentos, em diversos alcances, de inúmeras formas possíveis. No entanto, a nossa fé, o nosso fazer, né, é que vai transformar, né? E a fé, ela não condiz com orgulho, não condiz com vaidade, né? Porque senão a gente entra nesse momento aqui da personagem da Clarice Lispector, que ela começa, né, com tanto orgulho, com tanta vaidade, começa, não, eu vou brigar com Deus, né? Ele não tá fazendo as coisas da forma que eu acho certo, ele não tá me agradando, então não vale, né? E a gente passar a olhar mais para o outro, né? Sair do nosso lugar, né? Eu acho que a primeira transformação, o primeiro transporte que a fé pode nos trazer é nos transportar do nosso lugar, das nossas vivências, da nossa experiência e se colocar um pouquinho no lugar do outro, né? Porque, com certeza, para nós, aparentemente, pode até ser algo fácil, tranquilo, mas não é. A gente tem que buscar entender que a cada um nós temos aí as dificuldades aí, né, com relação a cada coisa. Então, eu tenho aprendizados com relação eu tenho facilidade em, de repente, vir aqui falar. Tem gente que não tem, mas tem gente que tem uma facilidade enorme de estar fazendo uma ligação, de estar escrevendo um texto, né? E são coisas que a gente vai se colocando. E por isso é importante que eu acredite. Eu não posso, nesse momento, com todas as dificuldades que já estamos tendo, deixar de acreditar no ser humano, deixar de acreditar em Deus, deixar de acreditar nas pessoas. As pessoas são boas, as pessoas estão se mobilizando. A gente tem médicos, enfermeiros, a gente tem catadores de lixo, pessoas que limpam as ruas, né? A gente tem várias pessoas em tantas
esferas sociais aí se desdobrando, buscando fazer o seu melhor, buscando fazer algo em prol da sociedade, buscando aí o bem comum, não só o bem próprio, né? Poxa, são tantas mudanças, tantos movimentos que a gente está tendo oportunidade de realizar, né? Ontem mesmo, Dia das Mães, falando com a minha avó pelo telefone, e ela, ai, que isso, né? Tomara que isso passe logo, tal, a gente fica com saudade. E realmente, né? A gente, né? Já tava até um tempo sem se ver, porque correria do dia a dia. E aí ela falando, mas, poxa, eu sou muito grata a Deus, porque eu já passei por tanta coisa. Quando eu casei com seu avô lá no interior, a gente não tinha nem rádio em casa. E hoje em dia, a gente pode um ligar pro outro pelo celular e um ver a carinha do outro. E eu tô vendo tudo isso acontecer no mundo. Eu tô vivendo um momento de tá tudo isso acontecendo. Olha que bom. Aí eu falei, né? Poxa, né? Uma senhora de 83 anos tá aí falando, né? Que ela tá feliz por poder vivenciar esse momento, porque quando ela casou lá novinha, quando ela era criança, não tinha nem rádio em casa. E agora tem rádio, tem TV, tem telefone em comum, tem celular, tem câmera onde pode se ver. E, poxa, olha só a grandeza disso tudo. Olha o quanto nós, enquanto humanidade, enquanto sociedade, estamos aprendendo, estamos crescendo, né? Como não agradecer por tudo isso? Como não acreditar, né? Mas a gente tem que lembrar que antes de tudo, a gente tem que ter Deus. A gente tem que ter a nossa fé, tem que acreditar, porque a ciência, a matéria, as transformações sociais, elas ocorrem quando a gente acredita. Porque quando a gente acredita, a gente mentaliza e fala, isso vai acontecer, isso vai dar certo, isso é. E aí eu consigo colocar, eu consigo materializar isso. Agora, se eu fico preso somente à matéria, se eu tenho a crença apenas nas coisas materiais, nas relações puramente materiais, né? Quando eu penso, vejo, tragédias, pessoas ali que se maltratam, pessoas que são cruéis. E tem. Mas eu não posso limitar o meu pensamento apenas àquele momentinho, àquela personalidade que está ali com aquela dificuldade, porque tudo que acontece, a gente tem a lei aí, né? Que é uma lei que na doutrina espírita a gente coloca como lei de causa e efeito, que toda causa produz um efeito, que é aí uma lei da física, que é a lei de ação e reação. Toda ação produz uma reação, né? E nós não podemos nos deixar entrar nessa avalanche de ficar o tempo todo reagindo, né? Nós temos que fazer diferente, nós temos que agir, nós temos que buscar novas atitudes. E esse é o momento para buscarmos essas novas atitudes. E volto a dizer, como comecei, qual é o melhor exemplo de boas atitudes que temos em toda a história da humanidade? É Jesus. Então, a gente tem que parar de tentar achar culpado, a gente tem que parar de tentar justificar o que estamos vivendo como um castigo divino, porque não é um castigo divino.
que nós estamos vivendo é um momento doloroso, né? Que não é fácil para ninguém, mas é um momento de aprendizado. E aí, buscar viver o agora. Não falar, ai, mas porque eu não posso mais fazer. Passou, já aconteceu, você podia, agora é agora. Ai, porque quando que eu vou poder fazer aquilo que eu quero? Não é quando você vai fazer nada, é agora. O que você pode fazer agora para fortalecer a sua fé? O que você pode fazer agora para ficar bem, ficar em paz, né? Então, é isso que cada um tem que pensar. Não no que já foi, nem no que vai ser, né? Então, agora eu posso ser solidária, agora eu posso doar 1 quilo de alimento para uma instituição, levar para alguma família? Ótimo! Agora eu posso ir lá ajudar a preparar um alimento para distribuir para os moradores de rua? Ótimo, né? Porque assim, às vezes a gente não tem nem dimensão do quanto é importante. Porque às vezes as pessoas falam, mas vai doar cesta básica, legal. Para algumas famílias é bem bacana. A gente aqui no GEPA a gente faz, né, cestas básicas e doa cestas básicas também. Mas a gente já tinha, por conta do trabalho assistencial aí com a sopa, os cafés da manhã que a gente já fazia, que servíamos aqui, colocávamos mesa, as pessoas sentavam, né? Tinha um lugar para ir lá lavar suas mãos, tudo bonitinho para sentar para comer. Só que agora não dá mais para fazer isso. Então, mas não dá mais para trazer as pessoas. Então não dá para trazer as pessoas para virem aqui comer, sentar com dignidade para comer. Então vamos levar a comida até as pessoas. Só que não adianta eu simplesmente chegar lá e despejar lá no barraco lá do morador de rua uma cesta básica, porque ele não tem como preparar os alimentos. E dependendo da quantidade, que ele não tem como armazenar. Como que faz? Então, a gente tem que ir além, né? E sempre buscar nos adaptarmos às situações. Agora nós estamos também, já as pessoas todas conversando para tentar se adaptar, porque agora nós temos um rodízio. Então, os trabalhadores saíram com o carro para levar as comidas. Agora, tem trabalhador que vai poder num dia, no outro não vai. E aí, como é que nós vamos fazer? Vamos adaptar. Não, naquele dia ninguém pode. Muda o dia. Faz um dia antes, faz um dia depois, mas faz. Né? Às vezes, a nossa fé se enfraquece porque a gente cria desculpas. Porque as coisas não... Então, esse sofrimento todo porque Deus está castigando. Então eu não acredito mais em Deus? Né? E, poxa, será que com isso eu não estou tendo uma oportunidade de aprender a ser mais solidário, a me mexer um pouquinho mais, a fazer outras coisas? Será que isso não vai me acrescentar? Né? Porque será mesmo, né? Se eu fico pensando, se para Jesus, com toda a sua grandeza, não foi fácil, né? Quando a gente vê biografias de grandes médiuns na doutrina espírita, né? A gente tem várias aí que a gente traz. Então a gente pega lá Jesus, todo o seu calvário que todos nós já conhecemos. Aí a gente pega lá Chico Xavier. Quem não conhece a infância sofrida de Chico Xavier, quem tá na doutrina espírita sabe. Foi criado por outra mulher. A mulher mandava ele lamber as feridas do menino, do filho dela, espetava a barriga dele, furava com o garfo. Foi fácil? Não foi, né? Aí a gente tem agora, saiu recentemente o filme a gente teve Kardec, também tem filme para quem quiser assistir como que foi, né? Teve, né? Deu um rompante lá, largou tudo, ficou em situação
financeira também difícil, foi perseguido e tudo mais, mas não deixou de fazer, né? Chegou a hora que as médiums ficaram tudo assustadas, sumiram todas as médiums da codificação, porque uma ficou obsidiada, as outras foram atacadas pelos colegas da escola, pela comunidade, tiveram que se mudar. Como que faz? Mas não deixou de fazer. Saiu agora o filme do Divaldo, também teve um monte de dificuldade, o pai não aceitava a mediunidade, o pai dela benzia, ele continuava vendo os espíritos, foi trabalhar, os espíritos chegavam lá para ser atendidas, a pessoa tinha que ficar conversando, perguntando se era espírito ou se era encarnado, para não ficar passando vergonha, né? Teve todos. Fácil? Não é. Mas em nenhum momento a gente pode se deixar levar pela ideia de que Deus é um carrasco que quer ver a gente sofrer. Porque de verdade, gente, tudo isso tem, né, um propósito. E eu quis falar sobre isso porque é o que me fortalece todos os dias. Eu acredito que Deus, né, eu acredito plenamente na sabedoria divina. E eu não sei, Laila, eu não sei o que ele está fazendo. Mas eu acredito que ele sabe o que ele está fazendo. E que o que ele está fazendo tem algo de muito bom para acontecer. Pode ser que demore, pode ser que não sei. Mas de tudo isso que está sendo vivenciado, coisas muito, muito boas surgirão. E é isso que eu acredito, porque eu acredito em Deus, eu acredito na grandeza e na bondade, e eu acredito que Ele nos ama. E se Ele nos ama, independente de toda dor, todo sofrimento que a gente, né, precise passar por conta, não de castigo, mas de causas e efeitos, né? Que tudo isso, ele vai estar lá, ele está de braços abertos para nos acolher, para nos abraçar, para nos envolver e nos dar sempre uma nova chance de aprender com toda a sua bondade, com toda a sua misericórdia. Certo, gente? Muito obrigada. Eu agradeço de coração vocês por estarem acompanhando aí esse momento. Fico muito feliz de poder falar disso, dividir um pouquinho disso que é o que tem me fortalecido, né? E aproveito aqui, né, no GEPA eu vim aqui para gravar aqui a live, e eu gostaria muito, né, de pedir, quem puder, quem quiser, né, falar dos nossos trabalhos. Nós estamos ajudando, cada semana aumenta aí a quantidade de marmitex que vem sendo feito, então nós estamos precisando desde de produto de limpeza, a gente está precisando muito, né, de água mineral e garrafa, né, pode trazer a garrafa, porque a gente também leva as garrafas para as pessoas, porque as pessoas não, né, os moradores de rua, eles não têm água encanada, não tem nada disso que a gente, graças a Deus, tem. Então a gente leva água, leva o alimento, leva produto de higiene, tudo aí a gente vai tentando amenizar, né? Então, água mineral, garrafinha de água para a gente poder levar. Então, os alimentos de cesta básica, carne, salsicha, frango, que a gente está fazendo os marmitex aí toda semana, né? E quem quiser, falar, não vou sair, vou ficar em casa, então a gente tem o número da conta, né, da Associação Pequenos Pescadores de Assis, que é a ONG daqui do GEPA, para quem quiser estar colaborando, aí pode fazer transferência, depósito, para a gente
e tá informando a MEI que é para doação, e aí a gente tem os trabalhadores que estão fazendo, estão providenciando. Então eu vou colocar aqui para vocês, agora ó, na minha última palestra eu tinha impresso um negócio errado, agora tá de um jeito que dá para todo mundo ler, né? Tem aqui a agência do Banco do Brasil, conta, tudo direitinho. Quem quiser, quem puder estar colaborando, né? Quem estiver também na disposição, né, de vir aqui conhecer o nosso trabalho, quiser trazer uma doação, né, a casa tá, o pessoal, né, tá colocando, acho que a Fátima depois também vai colocar na descrição do vídeo no YouTube os dias e horários que a gente tem trabalhador aqui para receber doação, né? Então, a gente tá aí, contamos com vocês para que a gente possa continuar realizando esse trabalho, tá bom? Agora eu vou fazer uma prece, então, para a gente encerrar essa noite de estudo e de conversa. Então, mais uma vez, agradecemos, Pai, por esse momento, que possamos aprender mais e mais a nos amar, que possamos aprender a compartilhar e que os bons anjos da luz, os espíritos do bem, estejam conosco, nos envolvendo, nos fortalecendo, revigorando as nossas energias, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, para que possamos, juntos em pensamento, produzir boas energias, para que sejam espalhadas por esse mundo, onde tantas angústias, tanta tristeza, tantas aflições estão tomando conta, mas que nós possamos fortalecer a nossa fé, nos lembrar de toda a grandeza divina e acreditando no amor do Pai, emanar bons pensamentos, bons sentimentos, acreditando que tudo vai passar, que o bem prevalece e que o amor é a maior fonte de cura para todos nós. Que toda luz, toda bondade, toda alegria esteja em cada um de nós, em nossos lares, com todos a quem amamos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada a todos, uma boa noite, uma boa semana. Quarta-feira tem live com o Edson Papes sobre continuando o estudo do Livro dos Espíritos, tá bom? Tchauzinho, gente. Beijo.